Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência, a nossa maior motivação. E, sob os convites de Jesus, nos leva a que nos detenhamos para pensar no significado e entendimento do termo renúncia. E entre os que se dispõem a trabalhar no sentido espiritual, renovar-se, modificar-se, transformar-se. O termo renúncia, se significar, se for entendido como um meio de abrir mão de algo, de desistir, de abdicar, ele passa a ideia de um cerceamento, de um sacrifício, de uma limitação na qual sempre vai se perder algo em favor de outra situação, pessoa ou coisa. E existe aquela canção, inclusive, que diz assim: a minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia é um tormento que não tem remédio. E essa situação, se entendida dessa forma, fica muito longe de se constituir como virtude. E a doutrina espírita vem propor exatamente uma reflexão no exercício racional e consciente do amor que direciona o termo para situações capazes de propiciar expansão plena do ser. Assim, renúncia no ideal do crescer pressupõe uma atitude consciente, na qual o momento que eu estou deixando ele me torna feliz, porque eu busco algo maior, um patamar mais enriquecido, amplo, abrangente do que aquele momento do qual eu estou abrindo mão. Então, renúncia, nesse sentido, é algo frente a objetivos maiores. Soma a tal ponto que o individualismo não se vê em sofrimento ou despojado de nada. Aí pergunta-se, se viver não é impossível, mas o homem desperta para a realidade espiritual, proporcionalmente as barreiras se desconstroem. Caminhar é fácil? Não. É construção. E, pouco a pouco, os apegos atuais, a bagagem do passado milenar, que teima em não abrir mão do espaço, é constante, digamos assim, preocupação para abrir mão e caminhar. Renúncia sem objetivar a aquisição de valores maiores, aí sim, ela significa um estágio no passado, significa despojar-se de algo. A alegria da renúncia está justamente no valor novo que passa a ocupar aquele espaço vazio. Por exemplo, nós poderíamos refletir, por exemplo, o agricultor que se submete ao áspero, às dificuldades do solo, às pragas, à seca, e renuncia ao repouso. Por quê? Espera uma colheita futura. O oleiro que usa aquele barro corajoso. Mas o que ele espera? Essa linda que surgirá. Enfim, abre-se mão de uma situação em busca de uma outra superior. A propósito, nós poderíamos recordar Alcione, o livro Em Renúncia, que por direito, entre aspas, ela
estava uma portentosa esfera inacessível à compreensão dos terrícolas, aspas. E ela pede permissão para a terra. Ele sabia que o amado, tão necessitado, estava envolto de despotismo e na ambição. São-lhe apresentadas todas as dificuldades que ela encontraria no planeta. E as impossibilidades, as dores, que inevitavelmente ela teria que concluir. Que ela responde? Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade através das renúncias do amor, no propósito de semear o bem? Alcione então consegue desligamento das suas obrigações naquele mundo de paz, submete-se a uma adaptação perispirítica de 10 anos. Oscula a fronte dos companheiros divinos e felizes, e tranquila, vibrante, feliz no ideal, vertendo lágrimas de alegria e felicidade, parte. Vem para a terra sem sentir que estava se privando. Jesus, o mestre por excelência, renunciou aos enganosos triunfos da terra, ensinando que a verdadeira aventura consiste nas superações. Demonstrem a grandeza do espírito e não titubeia em abrir mão para que o amor se estabeleça. Assim como o corpo, para se desenvolver, precisa de cuidados específicos, também o espírito os reclama. A receita, porém, renunciar a alguns momentos de a alguma comodidade para atender alguém em necessidade, esteja ela no ódio, no ciúme, na inveja, na dúvida, constituem-se joias com as quais o espírito se engana. Certo de encerra falar seu essas reflexões, ele grafa no caminho da vida. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a renúncia e amor ao reino de Deus, revelando essa a sua cadeia. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria nos abençoe e guarde a todos.